Senhor Gabriel, quem tiver informações sobre ele, pode entrar em contato conosco. O senhor será processado e a senhora Jamília, a senhora se aliou a um criminoso. Já dizia o ditado, quem com porco se mistura, farelo come. A senhora Jamília, blogueira de segurança pública do estado de Minas Gerais, talvez tenha cometido o principal erro da sua carreira. Se ajuntar com o senhor Gabriel Lima, que vem praticando reiteradas condutas criminosas contra mim e que só esperávamos esta prova que conseguimos hoje para ir à justiça criminal contra ele, porque, senhor Gabriel, o senhor vai responder pelos crimes do artigo 147 do Código Penal, inclusive o 147A, que é o crime de stalking. Nós temos diversas testemunhas contra o senhor, inclusive aquele grupo que existia no Facebook, que chamava Grupo Onde Fingimos Ser o Bem Mendes. Os administradores do grupo serão chamados como testemunhas contra o senhor. Por quê? Porque desde este grupo o senhor comete inúmeras práticas criminosas contra mim e tem procurado pessoas para cometer calúnias, atos caluniosos contra mim. Então o senhor vai responder à justiça e vai responder pesado. Mas vamos lá, vamos à sequência de atos. Por que a senhora Jamília, da blogueira da Segurança Pública de Minas Gerais, meteu o pé pelas mãos? Há uns dias foi publicado nas plataformas um vídeo, uma reportagem envolvendo uma conduta despreparada de um policial militar ao atender uma ocorrência da Ronda do Consumidor. Esse policial mal deixou esse jornalista aqui falar. E nós sabemos que o protocolo é quem fez a solicitação tem o direito de conversar com o militar que atende a ocorrência para narrar a sua versão dos fatos. Esse policial militar, completamente inexperiente e despreparado naquele momento, ele ouve a empresa com toda a paciência do mundo, mas quando chegou a vez desse jornalista falar, eu não falei nem 20 segundos, 30 segundos, ele já me interrompeu e dali a ocorrência começou a descambar para um lado que poderia culminar inclusive em uma mancha para a reputação da própria PMMG. Então eu segui uma orientação que eu recebi na presença inclusive de testemunhas, recebi dentro do quartel do Comando Geral da Polícia Militar de Minas Gerais, que é todas as vezes que acontecer alguma coisa em ocorrência, em gravação, que possa ser uma conduta, um desvio de conduta de algum militar, bem, você entra em contato, por favor, com o departamento de imprensa da Polícia Militar para que a gente possa intervir em nome do bom nome da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, eu fiz exatamente isso. Citei o Tenente-Coronel Santiago e a Major Laila, que são pessoas públicas, servidores públicos e que têm a função institucional de chefia do Departamento de Imprensa da Polícia Militar. Reitero que eu farei isso quantas vezes forem necessárias. Mas a senhora Jamília, então, decide fazer uma postagem que quando me enviaram, eu já vi que ela era desrespeitosa com o trabalho da Ronda do Consumidor. O importante trabalho da Ronda do Consumidor que socorre pessoas que não têm acesso ao Poder Judiciário. É um trabalho que nós levamos cidadania à população de Minas Gerais e à população do Brasil. A publicação da senhora Jamília no seu blog, @blogdajamília, no Instagram, por si só já foi desrespeitosa. Porém, eu, como um bom jornalista, pensei, deixa ela se manifestar. Não vou opinar agora em relação a isso. Mas o que foi observado? Quando a postagem da senhora Jamília gerou revolta, inclusive em policiais militares, porque muita gente não sabe, né? Mas a Ronda do Consumidor, ela atende inclusive a militares. Eu já gravei algumas vezes com policiais militares que pediram socorro à Ronda do Consumidor. Eu já gravei com familiares de militares, inclusive ontem. Ontem eu estava gravando com o irmão de um sargento da Polícia Militar que falou, olha, procura o Bem Mendes. E aí eu fui gravar com ele. Essa reportagem vai ao ar nas próximas semanas.
Então, a Ronda do Consumidor serve à sociedade. Não é? Alguns militares que são despreparados e não gostam do trabalho da Ronda. E aí eu só posso dizer o seguinte: senta e chora. Ou então peça a exoneração do serviço público, porque você, como servidor público, tem a obrigação de servir bem à sociedade. Mas a senhora Jamile, então, todas as vezes que as pessoas se manifestavam favoravelmente ao meu trabalho e contrário à postagem desrespeitosa dela, ela começava a rebater essas pessoas e de forma intimidatória. Até que ela rebateu a um jornalista lá do portal Nova Era, um jornalista sério que fez uma postagem, ele inclusive é jornalista que cobre a segurança pública também, e fez um comentário à postagem dizendo que ela estava errada naquela postagem. O que a senhora Jamile fez? Ela fez uma postagem dizendo que iria enviar aquele relato do jornalista para o tenente-coronel de forma intimidatória. Inclusive, no momento, essa erra a ortografia da palavra possa. Ela escreve possa com P-O-C cedilha A. Não, possa é P-O-S-S-A. Mas tudo bem. Quando eu vi um jornalista, um colega, sendo intimidado por uma blogueira de segurança pública, eu pensei, uai, só porque ela é esposa de militar, ela está tendo essa abertura, essa ousadia de intimidar um jornalista, dizendo que vai enviar a mensagem do jornalista para um tenente-coronel? Para quê? Para intimidar o jornalista? Aqui não. Eu não vou aceitar ver um colega jornalista sendo intimidado, principalmente se valendo de nomes de autoridades públicas, e vou ficar silente, de jeito nenhum. Então aí eu manifestei na postagem. Eu vou deixar o vídeo aqui do nobre colega jornalista para que vocês assistam, em seguida eu volto para dizer qual vai ser a consequência que tanto o senhor Gabriel Lima quanto a senhora... E vocês vão entender o quanto o Gabriel entra, como o Gabriel entra na história. Quanto a senhora Jamile, do blog da Jamile, vão ser responsabilizados. Olá, bem-vindos a todos que acompanham também a Ronda do Consumidor. Eu sou Lindomar Reis, jornalista do portal Rede Nova Era, da cidade de Nova Era, região central do estado de Minas. A gente comentou, né, em defesa do bem no post, né, dessa cidadã, na qual, logo após, proferiu várias ameaças a mim de processos, né, falando que eu usei palavras mentirosas, que eu a caluniei, a difamei, o que não aconteceu, né? O que aconteceu é que desde o início do post dela, nos comentários, de todo mundo que comentava em defesa do bem ou da Ronda do Consumidor, ela rebatia e discordava. Os próprios militares, né, comentavam ali, vários militares da reserva, militares da ativa também comentaram a favor da reportagem, do Ben Mendes, do trabalho dele, e a gente reconheceu sim que os soldados não tiveram preparo para lidar e nem interesse para lidar com a situação. E eu reitero aqui o meu total apoio ao trabalho da Ronda do Consumidor, e também quero dizer que não tenho nada pessoal contra a PMMG, tendo visto que é uma das melhores polícias do Brasil e a mais preparada. Lamentavelmente, casos isolados como esse, em que, como toda área, né, tem más profissionais e bons profissionais também. Então a gente está aqui para garantir total apoio e é lamentável, né, uma situação dessa aí, de um trabalho tão sério que é feito dentro do estado de Minas Gerais. A gente está à disposição. Perfeito. Vocês ouviram o que foi dito pelo nobre colega jornalista que faz um trabalho muito sério em Minas Gerais. Pronto. Então, começou ali um embate entre a senhora Jamile, o colega jornalista, e esse jornalista. Por quê? Porque todo mundo, inclusive policiais militares, quando reclamavam da postagem dela, ela respondia de modo muito agressivo. Então eu entendi que aquela postagem não era um simples exercício de pensamento ou liberdade de expressão que eu tanto defendo. Não. Tinha então uma intenção de provocar mácula à imagem do Ben Mendes, desse jornalista, e à imagem da Ronda do Consumidor, que é um projeto importantíssimo. Pois não, minha gente. Até que chegou um momento em que entra um famoso senhor Gabriel Lima, que desde muito tempo ele tem usado as redes sociais para praticar o crime de stalking contra mim e o crime de calúnia contra mim. Esse senhor Gabriel aparece. Por isso que eu quero que você que esteja assistindo a essa reportagem, é esse senhor aí
que está aparecendo na tela. Se você tiver informações relacionadas ao endereço onde possam ser feitas as citações judiciais, entre em contato conosco. Tá bom? Se você conhece esse senhor, sabe o endereço onde o oficial de justiça possa levar a intimação judicial contra ele do processo criminal que ele vai responder, os processos criminais que ele vai responder, entre em contato conosco. E peço também, você que já recebeu mensagens dele enviando conteúdos caluniosos contra mim, porque ele não sabe, ele está espalhando uma coisa sobre mim que é uma mera calúnia, ele não sabe o que ele está fazendo, né? Está espalhando. Então todos vocês que receberam, enviem para a gente, nós já temos um acervo de provas contra ele, mas todas elas são bem-vindas. Então entre em contato conosco que a gente vai anexar tudo aos autos no Ministério Público. Os representantes do grupo, os administradores do grupo onde fingimos ser o Bem Mendes, também serão chamados a depor. Por quê? Porque são testemunhas desses crimes perpetrados pelo senhor Gabriel Lima contra mim de forma reiterada. Mas o senhor Gabriel Lima, então, não sei como recebeu a informação que essa blogueira estava fazendo essa postagem contra mim, e ele aparece nos comentários dela e fala assim, pede para que ela o chame. Aliás, ele fala que ele enviou uma mensagem inbox para ela que era do interesse dela. E aí entra o nexo de causalidade que a gente tanto precisava, o elemento probatório que a gente tanto precisava. Porque em seguida da postagem dele tê-la chamado no direct, ela aparece cometendo calúnia contra mim. Pronto. Então agora, senhora Jamília, a senhora meteu o pé pelas mãos. A senhora acreditou em uma pessoa que vem cometendo crimes reiterados contra esse jornalista e eu só estava esperando o momento certo para conseguir ir ao Ministério Público para denunciá-lo. A senhora, eu acredito que eu ainda vou poupar a senhora, porque a senhora me parece que está sendo apenas uma pessoa emocionada só porque é casada com um policial militar, e vai achar, talvez possa achar, que as pessoas vão se intimidar em relação à opinião da senhora. Não vão, não. A senhora está mentindo nas redes sociais quando a senhora diz que eu estou proibido de citar o nome do Tenente Coronel Santiago e da Major Laila. Eu não vou deixar de citar nome de autoridades públicas. Está para nascer alguém que vai me impedir de citar nome de autoridades públicas quando eu tiver necessidade de citar. Inclusive, estou citando nesta reportagem. Quantas vezes forem necessárias eu citar nome de autoridades públicas que são responsáveis por departamentos institucionais, eu cito. Eu não vou fazer, como muitos de vocês fazem, né? Usar nomes de autoridades públicas para tentar algum benefício. Eu não vou fazer isso. Eu vou citar nomes de chefia de departamento de imprensa sempre que a imprensa for desrespeitada. Vou citar. Não quer ser citado? Pede exoneração do cargo e dê lugar para outro. Mas, em um Estado democrático de direito, as instituições são representadas por pessoas. Então, eu posso sim me referir ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais e eu posso citar o nome do presidente do tribunal. Eu posso sim me referir ao Supremo Tribunal Federal e citar o nome do presidente do Tribunal Federal. Por que eu não posso citar o Departamento de Imprensa da Polícia Militar e citar o nome dos oficiais que são responsáveis pela chefia? Citarei quantas vezes forem necessárias. A senhora está mentindo e se alguém passou essa informação para a senhora, como a senhora está insinuando que passou, essa pessoa mentiu para a senhora também. E a prova de que é uma mentira é esse vídeo que eu estou citando novamente o nome e citarei quantas vezes forem necessários. Todo policial militar que chegar para atender a uma ocorrência da Ronda do Consumidor, que for um policial brilhante, um policial respeitoso, um policial que saiba a sua função pública, ele será muito bem-vindo à reportagem e vai ser excelente, como já aconteceu com, por exemplo, o Sargento Luan, numa reportagem no CEND-BH, que teve uma conduta escorreita. Agora, toda vez que aparecer fardado, que não entendeu ainda a sua função pública, policial militar que acha que porque botou uma farda, um coturno, que todo mundo vai lamber o coturno dele, não, aqui não. Se não cumpriu o que determina a lei na sua função pública, eu serei a pessoa que irei denunciar sim essa conduta, porque quando eu faço isso, eu estou defendendo a imagem da instituição. Ou vocês querem que eu simplesmente deixe com que um fardado irresponsável, despreparado, assuma uma postura agressiva diante das câmeras e isso vá ao ar? O que vocês acham que a sociedade vai pensar sobre a PMMG?
Então, é melhor, eu acho que vocês deveriam agradecer toda vez que vem um militar que não saiba a sua função pública e queira crescer para cima desse jornalista aqui, vocês deveriam agradecer eu fazer o que eu faço, que é o quê? Encerrar a conversa com esse sujeito e chamar um superior dele. Vocês deveriam agradecer, porque aí, pelo menos, a situação é contida aqui, é feita uma gestão de risco aqui, o superior preparado chega e resolve a situação e passa uma boa imagem para a corporação. Agora, se vocês não quiserem, eu posso deixar essa baderna que alguns querem fazer, que a gente tem, na Ronda do Consumidor, a gente tem inúmeras vezes que chegou militar despreparado e que poderia terminar numa baderna descabida. Vocês querem isso? Eu acho que não, né? Porque, pelo que já me procuraram e disseram para mim acerca do direito de usar o departamento de imprensa para acionar quando tiver uma conduta heterodoxa, eu acho que é interesse da própria instituição que esses males sejam corrigidos, né? Mas, ok. A senhora Jamile, então, com essa postagem dela, a senhora também está cometendo um crime. Só que eu vou poupar a senhora por enquanto, né? Por enquanto, vou conversar ainda com os meus advogados. Por quê? Só porque eu acho que a senhora está sendo apenas uma pessoa deslumbrada por ser casada com um militar e tem um blog de segurança pública, então a senhora deve ter acesso a pessoas da polícia ou departamento, e aí passam informações para a senhora, e a senhora está aí nas redes sociais querendo crescer, só que a senhora precisa de aprender ortografia. Possa é P-O-S-S-A, não é P-O-C-A, se a senhora quiser ser uma referência em jornalismo. Então, por enquanto, não vou processar a senhora não. Por quê? Porque, embora a senhora seja blogueira, mas eu vou respeitar a senhora como se a senhora fosse jornalista. Então, eu defendo os jornalistas no seu direito de se manifestar. Não pode cometer crimes na sua manifestação. A senhora cometeu. A senhora cometeu. Quando a senhora me calunia, a senhora cometeu crime. E quando a senhora me injuria, a senhora cometeu crime. Mas eu acredito que a imprensa seja base da democracia, e eu acredito que todo jornalista, ele tenha a possibilidade de rever o seu erro e melhorar. Então, eu vou observar a senhora e, se a senhora melhorar, eu darei todo o apoio ao exercício que a senhora exerce de levar informação. Agora, se a senhora continuar cometendo injúrias e difamações e calúnia, a senhora também vai responder junto com esse rapaz que a senhora quis se aliar a ele, tá bom? Então, pessoal, é isso que eu preciso dizer aqui, né? Por que eu estou gravando esse vídeo? Porque ela está espalhando essa mentira de que eu estou proibido de citar o nome dos oficiais do departamento de imprensa. Não estou, não. Isso é mentira. Citarei quantas vezes forem necessários, porque se aparece militar que não sabe a sua função pública para atender uma ocorrência da Ronda, eu vou intervir. E diferente do que aquele soldado Frederico, falou na reportagem, ele falou assim: você deixa eu fazer meu trabalho e eu faço o seu. Ou você não intrometa no meu trabalho e eu não me intrometa com o seu. Negativo, soldado Frederico. Se o senhor quiser que esse princípio se aplique na sua vida, largue a farda. Porque enquanto o senhor estiver fardado, o senhor é servidor público. Então, eu, como qualquer cidadão, exercemos o controle social sobre as suas atitudes. Assim como eu, como qualquer cidadão, exercemos o controle social sobre a atitude de qualquer servidor público. Não está satisfeito? Largue a farda, que talvez faça até um bem ao serviço público, tá bom? Engraçado, se um médico servidor público comete uma conduta heterodoxa, a gente pode denunciar, pode dizer que aquilo não está correto. Se um juiz comete, a gente pode dizer que não está correto. Se um deputado comete, a gente pode dizer que não está correto. Qual é a áurea de santidade dos intocáveis, que se eles cometerem, se for um policial que cometer um erro, ninguém pode falar: ah, vá ver se eu estou na esquina? São servidores públicos. Todas as vezes que o servidor público se desviar do objetivo da sua função pública, deverá ser denunciado para o bem da instituição. Por quê? A gente não quer uma sociedade que respeite a polícia militar? Queremos. Então, a sociedade tem que entender que a polícia militar age conforme a lei e que os seus agentes defendem a sociedade. Então, toda vez que um jornalista vê que tem um soldado, ou um cabo, ou um tenente, ou um coronel desviando da sua função pública, esse jornalista tem que falar: opa, deixa eu defender a instituição aqui. Eu quero falar com alguém que seja preparado e não com você.
Então é isso, senhor Gabriel. Quem tiver informações sobre ele, pode entrar em contato conosco. O senhor será processado e a senhora Jamília, a senhora se aliou a um criminoso.